Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um NEFI. Sejam muito bem-vindos, galera, à quarta conferência online do NEFI. É um prazer receber a todos. Boa noite a todos. Hoje é o nosso primeiro dia, graças a Deus, né? É o nosso primeiro dia de conferência e já com um tema e com um convidado que eu particularmente gosto muito de acompanhar, né? Considero muito capaz, gosto muito de acompanhá-lo e eu estou muito ansioso para hoje. Para quem não me conhece, o meu nome é Juan Silva, eu sou coordenador em filosofia cristã aqui no NEFI, né? E para quem ainda não conhece o NEFI, pessoal, o NEFI é um núcleo de fé inteligente, né, que promove discussões acerca da cosmovisão cristã, né? E temos diversas linhas temáticas. Temos linha temática sobre a história do cristianismo, sobre arte, sobre ciência da religião. São várias linhas temáticas que vocês podem se debruçar aqui no NEFI, né? E a gente é um ambiente muito bom, porque aqui tem pessoas de várias tradições cristãs, né? Tem pessoas de várias igrejas que conversam aqui com a gente é, traz discussões, né? Traz temas para refletirmos e para conversarmos juntos. E hoje eu estou aqui com o professor Arthur Jordan. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira reunião sobre a conferência. E é um prazer receber o professor aqui, né? É um prazer recebê-lo aqui conosco, né? E também, gente, tem uma notícia que a gente tem que dar um pouquinho antes, que é sobre as datas, né? As nossas reuniões da conferência teve uma substituição. O Vinícius Couto ele foi para quinta-feira, né? E o Alex ele vai ser amanhã, né? Para vocês ficar dentro aí, né, da nossa conferência e continua acompanhando a gente, divulga a gente lá no NEFI, siga a gente nas redes sociais, entra no nosso grupo e vai ser um prazer receber todos vocês. Professor, eu passo a palavra para o senhor, né? E é um prazer recebê-lo aqui. Bem, tá dando para me escutar? Ok, perfeito. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Bem, pessoal, então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu peço desculpas pela a qualidade aqui da minha imagem, do meu áudio. Hoje aconteceu um imprevisto, eu esqueci que tinha esse compromisso em Fortaleza, esqueci o meu material em casa, meu material que eu digo, minha webcam, meu microfone, mas estamos aqui, isso mostra que Deus é providente e tudo ocorre como Ele quer, né? Muito bem, então, eu sou o Arthur Jordan, para quem não me conhece, né, eu sou casado, minha digníssima esposa está aqui, a Thalita. Então isso aumenta aqui a responsabilidade, estou vendo aqui muita gente maravilhosa que, eu, que me acompanha, amigo, né? Estou vendo aqui o senhor Marconi e a senhora Jordânia, que me conhecem há décadas. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, tá? Então, eu sou casado, tenho 5 filhos, na verdade são 7, né? A gente tem fé que dois estão no céu já com Nosso Senhor. Eu tenho 31 anos, eu estou concluindo meu doutorado em engenharia, mas também percorri o estudo, né, na filosofia, teologia, no caso, terminei a graduação em teologia, terminei o mestrado em teologia, agora estou no doutorado em teologia, e dedico a minha pesquisa, né, tanto para a questão da teologia sistemática, mas também para a questão do diálogo teológico, sobretudo ali envolvendo o século XVI e século XVII, né. Acho importante dizer isso porque para saber que não foi do nada que surgiu, né? Eu comecei bem no princípio da minha caminhada a estudar, e aí chegou um momento que eu precisei estudar a história do século XVI, e quando eu me deparei com aquilo me causou uma profunda comoção interna, me deixou bastante triste a questão da divisão, e a partir daí eu tentei contribuir através da minha pesquisa, do meu trabalho, para pelo menos
que é um primeiro passo, é um dos passos, mas é o primeiro passo, pelo menos favorecer um diálogo caridoso, uma maior compreensão mútua, tá? Então, eu achei fantástico o tópico da nossa, do nosso congresso, Construindo Pontes, e eu pretendo dar 12 sugestões para isso, né? Só que fundadas em 3 exemplos de diálogos teológicos que ocorreram no século XVI, que é basicamente ali século XVI, século XVII, que eu pesquiso, né? Um dos meus temas de pesquisa. Bem, o primeiro colóquio que eu quero tratar, e aí eu dou um breve esboço dele, faço uma breve exposição dele, e tiro as sugestões a partir disso, tá? Infelizmente eu não estou em casa, eu poderia mostrar uma boa bibliografia, eu trouxe só um livro que serve como bibliografia, para caso você queira se aprofundar, que é o do Christopher Malloy, Grafted into Christ, né, enxertado em Cristo. Tem vários outros, tem um livro do Anthony Lane, sobre o colóquio de Regensburg. Então, tem vários, infelizmente não estou em casa, mas eu posso passar depois uma lista, digamos assim, né. Também, o colóquio de Ratisbona, o que é que tratou, para depois, então, poder tirar as sugestões. Veja, desde 1530, houve uma série de diálogos, colóquios teológicos, que objetivavam, né, a reconciliação entre a parte, sobretudo a parte luterana, com a parte católica. Isso desde 1530. Só que um deles se destacou, né, que foi o debate em 1539 entre Martin Bucer, né, que era do lado ali protestante, e o ex-luterano George Witzel, né. Ele foi ordenado sacerdote católico, mas em 1524, mas na verdade ali antes da ordenação ele já estava atraído, né, pelas ideias de Lutero. Em 1524 ele abandona o sacerdócio, ele se casa, né, ele é designado pelo próprio Lutero para uma paróquia, mas em 1527 ele, depois de algumas razões de estudo, ele volta para a Igreja Católica, e houve um debate em 1539 entre Martin Bucer e o George Witzel, que resultou em 15 artigos, né, de mútuo acordo, né, sobre diferentes temas, né, relacionados com a fé cristã. Inclusive, Lutero considerou esses artigos de modo favorável, por assim dizer, para a aplicação nos territórios católicos. Então, isso como que fez surgir a esperança que um colóquio teológico, um diálogo teológico, ele poderia servir de instrumento, né, para a reconciliação entre a parte luterana e a parte católica. E aí, isso foi em 1539, em 1540, houve, então, 2 tentativas de diálogo. Em 1540 houve, na verdade, somente no ano de 1540 houve um colóquio em Ragenau. Na verdade, ele não propriamente chegou a acontecer por falta ali de foro, mas em seguida passou para Worms, e ali sim, ali houve um diálogo teológico. O Johann Eck, né, que é considerado, foi considerado ali na época, né, como um dos principais representantes do lado católico, e o Melanchthon, que alguns falam que é como que o sucessor de Lutero, né, você encontra, às vezes, as pessoas falando isso, mas você pode pensar no Melanchthon como um dos principais teólogos luteranos, talvez assim seja melhor de se dizer, e ali eles, depois de debaterem em Worms, eles concordaram, né, com um artigo a respeito do pecado original. Acontece que, devido a algumas circunstâncias, o chanceler imperial transfere o colóquio já em andamento, por assim dizer, para a cidade de Ratisbona, né, para a dieta de Ratisbona, e aí esse diálogo ele acontece em 1541.
que é o colóquio então que vamos comentar. É interessante que nesse colóquio estavam teólogos muito importantes, né? Então Johann Eck, alguns chegaram a chamá-lo de o principal campeão, né, do lado católico, ou Aquiles do lado católico. Digo isso conforme está em livros, né, de testemunhos ali oculares, também o Melanchthon, que também era muito elogiado, do lado luterano, e também estavam, por exemplo, o próprio Bucer, né, que teve esse debate em 1539, mas o Calvino também estava. E é interessante que o Calvino, a presença do Calvino foi uma solicitação expressa do Melanchthon, né? Então, o Melanchthon, ele solicitou especificamente a presença de Calvino lá para a dieta de Ratisbon, onde ia haver esse diálogo. Né? Também estavam Contarini, que foi o legado papal designado para esse diálogo. E foi interessante porque o Martin Bucer, ele tinha, do lado, né, luterano, ele tinha uma, como eu posso dizer, ele tinha uma tendência a querer favorecer a unidade. Né? Então ele visita de noite para conversar com o legado papal, né, o Contarini. E aí o Bucer, ele vai e começa a discutir os males da divisão. E como que poderia ser feito, o que é que poderia ser feito para chegar em uma concórdia? Na verdade, o Bucer vai além e diz duas coisas. A primeira coisa, ele diz que a unidade seria um fruto grande, né? Em outras palavras, um fruto muito bom, e que a gratidão da humanidade diante disso seria muito grande, né? Seria profunda. E o Bucer vai além e também diz uma segunda coisa, né? Que a culpa da divisão estava em ambos os lados. Ele vai dizer que a culpa do lado protestante foi por serem obstinados e do lado católico foi por tolerarem os abusos. Né? Isso ele dizendo para o legado papal. Né? E aí ele conclui que com o auxílio de Deus, ambas as partes, iriam chegar à verdade e chegar a uma concórdia. Tudo isso, Bucer falando para o legado papal Contarini. E aí, bem, começa o diálogo teológico, muito intenso. O Eck, Johann Eck, né, ele era muito do lado católico, né? Ele tinha um temperamento muito forte, né, muito difícil às vezes, muito explosivo, né? O Melanchthon, ele já não tinha esse temperamento, né? Então o Eck era muito explosivo, aquela coisa, então era um pouco mais difícil tanto de um como para do outro lado, apesar de que havia, como foi dito, outros teólogos de ambos os lados, mas é como que Eck e Melanchthon estavam à frente, né? Se você for para Ratisbona, você vai ver, e aqui fica também o convite para você se inscrever no meu canal do YouTube, porque em cada vídeo eu coloco a capa dos meus vídeos, que é do meu podcast, né? É a pintura do Eck e do Melanchthon, um de cada lado. Né? Isso está lá não me falha a memória, está lá em Ratisbona. Então eles estavam como que à frente desse colóquio, como que para dar credibilidade. Melanchthon foi enviado para esse diálogo teológico com uma instrução específica. Né? Olha, você não pode se desviar da Confissão de Augsburgo, que foi ele que escreveu, né? Nem da Apologia, que também foi ele que escreveu. Né? A Confissão de Augsburgo foi apresentada a Lutero, Lutero meio que não gostou ali do tom conciliador, mas aprovou. Então, o Melanchthon ele foi instruído, olha, não se desvia desses documentos que como que são fundantes para o luteranismo, por assim dizer. Do outro lado, é que também ele foi instruído a não ceder e ele mesmo era contra alcançar, e digamos assim, para ele era fácil, porque ele era contra alcançar a concórdia através de uma simples fórmula de compromisso. Né? Bem, aconteceram vários debates, chegou-se a um acordo
foram feitos artigos, né, baseado no documento lá de Worms, chegou-se em um acordo para os 4 primeiros artigos que falava sobre como o homem era antes da queda, a respeito do livre-arbítrio, qual era a causa do pecado, a respeito da natureza do pecado original, 4 primeiros artigos, e também chegou-se a um acordo para o 5º artigo, que era sobre a justificação, né, do lado católico, aliás, desculpa, do lado luterano, a justificação, ela é posta como aquele artigo que se, digamos assim, que sobre ele a igreja está de pé, e se ele não for, dizendo de modo simples, né, se não for entendido corretamente, a igreja cai. Então ele tem ele tem uma função, digamos assim, central, né, na articulação teológica luterana, quanto que do lado católico a justificação, ela, na verdade, ela meio que se integra ali na regra de fé, né, ou seja, há um só Deus em 3 pessoas, né, o mistério da encarnação, uma só pessoa com 2 naturezas, etc., Jesus Cristo. Então, a justificação se integra dentro da regra de fé, e a regra de fé articula o fazer teológico católico, enquanto que a justificação do lado luterano, ela serve mais como ela tem esse ponto como que central. Muito bem, quanto ao artigo 5, que era sobre a justificação, houve muitos debates, foram feitos vários rascunhos, mas no final, as 2 partes deram seu assentimento, né? A versão final, cabe destacar, né, que do lado católico, a gente sabe que tem, para aqueles aqui que são católicos, tem consciência que os ensinamentos do magistério são divididos basicamente em definitivos e não definitivos, né? Esses ensinamentos definitivos, eles seguem, eles têm um fundamento, ou seja, para que o ensinamento seja definitivo é necessário isso, isso e aquilo, né? Então a justificação ainda não havia sido propriamente dita, claro, 1000 anos antes de Lutero, no segundo sino de Origen, já havia sido condenado a proposta ali, que causou essa comoção interna em Lutero, essa dificuldade. Lutero, quando ele propõe o seu ensinamento sobre a justificação, em resposta ao ensinamento digamos assim, da chamada via moderna, ensinamento esse que não era católico, ele havia sido condenado já previamente. De todo modo, a justificação do lado católico ainda não havia sido tratada, né, pelo Concílio Ecumênico. É diferente, por exemplo, da transubstanciação, que já havia sido algo definido em um Concílio Ecumênico. Então, houve debates, foram feitos rascunhos, mas no final houve um assentimento de ambas as partes ao artigo 5 sobre a justificação, ou seja, nos 5 primeiros artigos. E isso trouxe muita alegria, né? Tem um pesquisador que diz assim, o Brecht, sem dúvidas, em Ratisbona, a reforma de Wittenberg e a vertente reformadora da antiga igreja italiana, né, a igreja católica, deram as mãos. O Augustin, o pesquisador, ele vai dizer assim, foi uma hora de ouro na história das tentativas de união. A controvérsia mais importante entre Roma e Wittenberg tinha sido completamente discutida e um resultado havia sido alcançado, no qual ambas as partes poderiam estar contentes. Né? Teve um dos príncipes luteranos estavam lá, mandou seus músicos lá para o legado papal, foi uma alegria só. Só que a alegria durou pouco por causa dos demais artigos, né? Porque até o artigo 5 os tópicos que eu disse, mas aí tem o 6, 7, 8, ou seja, iam tratar de outros temas, né? Então, por exemplo, a questão dos sacramentos, né? Então, o legado papal, ele estava muito solícito em encontrar um ponto de acordo aqui a respeito da justificação, sobretudo porque a justificação não tinha sido tratada em concílio ecumênico, né, do lado católico. Mas ele não abriu a mão, não tirou o pé a respeito da transubstanciação, porque já havia sido definido em concílio ecumênico. Claro que aí você tem que entender, digamos assim, o conceito de autoridade, né, dentro da Igreja Católica, o que é que
quais são as características de um ensinamento definitivo da transubstanciação. Sendo um ensinamento definitivo, você não, do lado católico, você não pode abrir mão disso. Né? Então, ele bateu o pé e, olha, não tem que ter uma substanciação aqui, não dá para tirar e tal. Então, os artigos precisavam tratar de outras coisas, como sacramentos, né? A infalibilidade, um concílio ecumênico, né, etc. Então, além disso, Lutero não aprovou o artigo 5 sobre a justificação. E Roma também não aprovou, né? Por quê? Porque, assim, se fosse resumir, era como se as duas doutrinas estivessem simplesmente justapostas, né? Você só colocava uma com a outra, unia uma com a outra ali e manda para o abraço. Quando não era possível juntar uma com a outra, né? Simplesmente justapor uma com a outra. A consequência, então, infelizmente, coloca, apesar daquela alegria toda, apesar daquele ímpeto do Busser, né, que ele falou lá para o cardeal, enquanto conversava, enfim, a consequência, infelizmente, foi justamente realçar as diferenças confessionais, não deu fruto, né, foi feito até digamos assim, uma poesia que dizia assim, em relação a esse colóquio, mais ou menos ali no final, se não me engano é mais ou menos no final, dizia assim, eles araram, gradaram, cavaram, moeram, limparam, assaram e não alcançaram nada. Então, infelizmente, né, apesar do esforço grande, apesar de você ter que lidar com temperamentos difíceis, né, o temperamento do Ecker era difícil, o temperamento de Lutero era difícil, você imagina, né, dois temperamentos explosivos, Eck e Lutero, por exemplo, que debateram em 1519, né, então você imagina como é que era. Então, o que a gente pode tirar, e aí começam as primeiras sugestões para que possamos construir pontes, o que a gente pode tirar, em primeiro lugar, e a primeira sugestão, é ter consciência dos males da divisão. Né? Tem um documento, eu estou meio gripado, tá? Desculpa. E a garganta está começando a ficar seca. Então, tem um documento chamado Conflito à Comunhão, né, que meio que resume os avanços no diálogo teológico entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial. E no princípio desse documento, ele vai falar que a forma como os cristãos eles lidam com suas diferenças dá também testemunho de como é a sua fé, de como é o seu agir, etc. Então, ter consciência dos males da divisão, ter isso muito nítido, meditar nisso, é uma sugestão. É a primeira sugestão que eu dou, tirada desse colóquio, e tirada do comportamento, sobretudo, do Martin Bucer. Segunda coisa de sugestão é ter consciência que a concórdia, ela é um dom de Deus. Não é um esforço político, não é para demonstrar virtude, não, é um dom de Deus. E a disposição em assentir a verdade, onde quer que ela esteja, é justamente o princípio do movimento à concórdia. Então, tem muito isso, é um dom de Deus, não é algo que vai ser resultado de simples esforço. Uma terceira sugestão tirada desse colóquio, que eu posso dizer, é que empreender um diálogo teológico frutífero pressupõe a fidelidade ao dogma da fé. No caso católico, porque eu sou católico, no caso católico, a fidelidade aos ensinamentos definitivos da Igreja. No caso luterano, você tem, por exemplo, a instrução que o Melanchthon recebeu, né, a sua correspondência à Constituição de Augsburgo, que ele mesmo escreveu. Né? A, a quarta sugestão é ter em mente que a verdade ela não vai estar na simples justaposição de doutrinas, tá? Olha aí, eu disse que a garganta estava seca, mandei uma indireta, a pessoa captou. Olha aí, tá vendo? Eu gosto é assim, amostradinha. Então, desculpa aí a jocosidade.
A verdade, ela não vai estar na justa posição de... Obrigado. Na justa posição de doutrina. Como assim? A gente deve verificar os pontos já existentes de acordo. Entretanto, assim, a gente deve verificar os pontos de acordo, que são muitos, e a partir deles considerar os demais pontos. Há aqueles ensinamentos em que comprovadamente não há acordo, caso, por exemplo, da definição de justificação do lado católico, a gente vai entender uma coisa, né, ou seja, é a justiça de Cristo, não aquela pela qual ele é justo, mas é aquela pela qual ele nos faz justo, enxertando-nos nele, e que depende da justiça dele diuturnamente, como o ramo depende da videira. E do lado luterano, por exemplo, é a justiça da obediência ativa de Cristo, atribuída, imputada ao homem, né? Ao homem. No lado católico há uma mudança ali interior de justificação, justo santo. Do lado luterano, Lutero vai considerar que há uma purificação do coração, né, como ele fala nos artigos de Malcalde 3:13, mas não ao ponto de que o pecado danável ele seja extinto. Então, aqui tem um ponto que não há como. Ou é uma coisa ou é outra. Né? Então, quando isso acontecer, deve-se assentir ao que quer que a verdade exponha. E isso segundo os diversos tipos de ensinamentos e a sua relação, a relação deles com o mistério da revelação. Os mistérios centrais, melhor dizendo, da revelação. A revelação, ela tem um centro, né? E tem coisas que, como que, vão se relacionando cada vez mais próximo, cada vez menos próximo desse centro. Então, aqui a gente tem 4 sugestões já, a partir desse colóquio, para a construção de pontes. Né? Bem, o segundo e terceiro colóquio, eu vou falá-los juntos, por assim dizer, eles, eles foram entre luteranos e reformados. Né? Eu quis citar mais um quarto colóquio, que foi o de Poisse, entre católicos e reformados, mas eu achei que ia ficar muito pesado, muito tempo, então eu diminuí, né? Então vamos botar, coloquei mais 2 só, não 4. Então, o segundo e terceiro colóquio foram entre luteranos e reformados. Aquela disposição pela unidade do Bussa, ela já era antevista, né, no colóquio de Marburgo, em 1529, onde ali, claro, você vai ver nas pesquisas que não vão dizer bem, os pesquisadores não vão dizer assim, eram teólogos reformados. Não, geralmente você vê o nome zwingliano. Mas eu estou usando o nome aqui reformado só para facilidade, até de pronúncia, tá? Mas o que é que acontece, né? Esse intento do Busser pela unidade, ele já é antevisto nesse colóquio de 1529 entre Lutero e Zwingli, sobretudo entre eles, né? Melanchthon estava lá, o Ecolumpiados estava lá, do lado do amado, mas é basicamente, sobretudo, melhor dizendo, entre Lutero e Zwingli. Como é que se deu, né? Em termos resumidos. Lutero ele escreveu uma confissão de fé em 1528, né? E o Bucer, ele conheceu, ele tomou conhecimento ali daquela confissão, e ele, depois de ele ler, ele, rapaz, usando o cearense, né? Rapaz, é possível uma união entre Lutero e Zwingli, né? Por quê? Porque durante a década de 1520, os dois debateram, né? Sobretudo a respeito do sacramento da Eucaristia, da presença real de Jesus na Eucaristia. E aí, durante esse colóquio de Marburgo, foram discutidas várias coisas, e foram elaborados 15 artigos, que o lado reformado foi escrito esses 15 artigos do lado luterano, mas o lado reformado prontamente assentiu a 14 deles. O último havia, digamos assim, realmente uma diferença, que era
justamente a respeito da presença real de Cristo na Eucaristia. E eles debateram muito sobre isso, né, por várias horas seguidas. O Zwingli com o Melanchthon conversaram 6 horas seguidas, um exemplo, né, o Lutero com o Ecolampadius, 3 horas seguidas. Então foi bem intenso, né, os dias aí de debate. Acontece, contudo, que os ânimos ficaram bem acirrados, né? Então, o Zwingli, por exemplo, ele considerava que as declarações de Lutero eram tolas, absurdas e vacilantes. Que declarações, né? Aí o Zwingli mesmo cita, né? Por exemplo, de que Cristo havia sofrido em sua natureza divina e de que seu corpo estava em todos os lugares. Zwingli ainda vai dizer que a verdade havia prevalecido publicamente sobre Lutero e o adjetivo, né? Aquele imprudente e obstinado. O obstinado, talvez, então, o Busser, né? Usou essa mesma palavra lá com o legado papal. E aí o Lutero, por sua vez, também deixou barato, né? Era de se esperar. Ele afirmou que se o Zwingli, o Ecolampadius e o lado reformado, eles não tinham outro caminho a não ser, né, honrar a palavra de Deus e aderir à fé de Lutero e de seus companheiros. E aí o Zwingli, na verdade, o Ecolampadius, na verdade, a galera ali, né, reformada, desculpa o cearense de novo aqui, eles responderam que não poderiam crer que o corpo de Cristo estava presente na Eucaristia. E aí Lutero afirma, então, olha, então eu entrego vocês ao julgamento de Deus. E aí o Ecolampadius vai e diz a mesma coisa. Dizem testemunhas lá, né, você vai ler a fonte primária, que o Zwingli ficou com lágrimas nos olhos quando isso aconteceu. Né? Você te entrega para o julgamento de Deus e o outro dizendo a mesma coisa. Lutero ainda vai lá, continua, né? Ele vai dizer, olha, se o intento é a unidade nossa, luteranos e reformados, então eles vão ter que discutir vários outros tópicos, vamos ter que discutir vários outros tópicos, Lutero dizendo, porque os nossos oponentes, né, os teólogos de Estrasburgo, né, são esse lado reformado, eles não ensinam um único tópico da fé cristã de modo correto. Então, o Lutero já chuta a boca do balão aqui, estoura a boca do balão e pronto. E aí, para o Busser, que tinha aquele intento, né, de unidade, Lutero afirma que o espírito deles não harmonizava com o de Lutero e seus companheiros, ou seja, que eles não tinham o mesmo espírito. E aí Lutero fala para eles, para os Zwingli, Colompades, etc., Busser, que eles ensinassem o que quisessem, se crescem que poderiam justificar esse ensinamento diante de Deus. Então você percebe que terminou um atirando no outro. Né? Quais são as sugestões que eu posso tirar diante desse triste término? Já dei 4, darei mais 4. Seria, primeira coisa, deve-se evitar o acirramento dos ânimos no trato com um outro cristão. Deve-se procurar, então, ter sempre paciência e caridade. E eu garanto a você que é difícil. Principalmente quando, acho que foi ontem, antes de ontem, eu estava conversando com um teólogo católico, né, ele é pessoa muito sábio, mas ele tem um certo comportamento lá Johann Eck, né, que eu falei no começo. Ele é bem explosivo e tudo, aí olha, evita, né, esse tipo de coisa, que na verdade é a próxima sugestão, deve-se evitar adjetivar o outro cristão. Então, o Zwingli adjetivo aqui o Lutero de imprudente e obstinado, e o Lutero praticamente, né, jogou a companhia limitada lá para o julgamento de Deus. Ou seja, que é a sétima sugestão do outro, usando a frase de um santo católico, do outro, ou você fala bem ou você se cala. Tá? E em oitavo ponto, é bom ter consciência que as diferentes interpretações bíblicas, elas constituem essas diferentes interpretações bíblicas,
constitui um dos fundamentos da atual divisão. Então, não é algo simplesmente, digamos, é uma falta de sinceridade. Não, não é isso. São interpretações bíblicas diferentes que fundamentam essa atual divisão. Por que dizer isso? Porque justamente, por exemplo, o Zwinglio e o Lutero debatiam a respeito do que quer dizer isto é o meu corpo, e o que quer dizer a passagem de João 6, né, que a carne não aproveita para nada. Então, eles discutiram muito sobre esses dois trechos. Um afirmando uma interpretação, o outro afirmando outra interpretação. Então, quando Lutero disse que eles deveriam honrar a palavra de Deus, era honrar a forma como Lutero interpretava a palavra de Deus, enquanto que o Zwingli estava certo que ele estava interpretando a palavra de Deus do jeito correto e assim negando o corpo de Cristo na Eucaristia. Ou seja, os dois eram sinceros. Tá? Então, a oitava sugestão é ter consciência que interpretações bíblicas diferentes constituem, né, um dos fundamentos da atual divisão. Algo semelhante terminou acontecendo também em 1586, né, já há 2 décadas depois desse colóquio de Marburgo. Se antes era Lutero e Zwinglio, né, digamos que os seus discípulos posteriormente foram, discípulos de certo modo aqui, né, foram debater novamente o lado luterano e o lado reformado em Montpellier, né, e aí o papel de destaque entra para o André e o Beza. Né, o André é um dos autores da Fórmula de Concórdia, que é um documento confessional luterano, e o Beza, ele é, por assim dizer, o sucessor de João Calvino. E, abre parênteses, teve um contato muito próximo com um santo católico, né, o São Francisco de Sales, né, bispo de Genebra. E aí é um assunto maravilhoso, mas deixa para uma outra oportunidade. Então, eles debateram, né, para André, junto com os teólogos de Wittenberg, luteranos, debateram com Beza e os teólogos reformados, aqui reformado no sentido propriamente dito, né, por assim dizer. Então, esse debate, ele tratou de diferentes tópicos, né, então, por exemplo, de novo, a questão do sacramento da Eucaristia, mas também a pessoa de Cristo, a questão da predestinação, a questão da presença de imagens no templo, né, a questão do batismo. Então, eles debateram sobre diferentes tópicos importantes que dividem os luteranos e os reformados. Quais são as notas que é possível tirar deste colóquio? Né? Pelo fato desse colóquio ele ser razoavelmente grande, né, eu estou optando por tá, só o computador da... Bem, vou dizer as sugestões, né, e aí exemplificar. Então, é bom ter consciência que há discussões entre cristãos que elas não têm fruto. Por quê? Porque um não entende o que o outro quer dizer. Tá? Então, por exemplo, o André, ele argumenta que o Beza, né, assim dizer, o sucessor de João Calvino, ele condena o ensinamento luterano só em termos de palavras, mas concorda quanto ao conteúdo. Né, ou seja, que ele estava se referindo à comunicação, né, das propriedades da natureza divina e humana, né, e como é que isso se dá em Nosso Senhor, né. E pelo fato de eles não compreenderem o que o outro realmente quer dizer, durante esse colóquio, era como se um estivesse, era como não, de fato foi a preocupação.
que um estava acusando o outro de heresias cristológicas. Então, por exemplo, o lado reformado acusava o lado luterano, não estava por não haver, digamos assim, essa compreensão exatamente do que o outro queria dizer. Então, o lado reformado acusava o lado luterano de uma heresia cristológica, né, o monofisismo, ou seja, que em Jesus há somente uma natureza, né, a natureza divina. E o lado luterano acusava o lado reformado de outra heresia cristológica, é o nestorianismo, ou seja, a divisão, por assim dizer, das duas naturezas, né, estão separadas em Cristo. Então, uma outra sugestão, aqui então seria a nona sugestão, para a construção de pontes atualmente entre os cristãos, é procurar entender o que o outro realmente quer dizer com aqueles termos, com aquele ensinamento. Se a gente ficar só na superficialidade, se não procurarmos realmente entender como o outro pensa, qual é a sua história, a história do seu pensamento, qual é o contexto em que aquele documento foi produzido, etc., aquele documento confessional, a gente sempre vai ficar na superficialidade, né? Vai, por exemplo, do lado católico, né? Vai, ensina, a Igreja Católica ensina que o homem é justificado, né, por suas obras, ou que ele pode merecer a graça, né, da justificação. Coisas que eram ensinamento da via moderna, que Lutero desenvolve o seu ensinamento contra isso, que havia sido já condenado pelo magistério da igreja e é aplicado 500 anos depois, o cabo já está, Gabriel Biel já está 500 anos morto, e ainda é aplicado ao magistério da igreja, meu Deus do céu. Então, a mesma coisa aqui, nesse debate entre André e Beza, sobre tudo isso. Né? Então, um não entende, não há um entendimento realmente do que o outro quer dizer, e aí há acusações mútuas de heresia. Né? Não quer dizer que não haja diferença, tá? De fato, o ensinamento luterano a respeito da comunicação das propriedades da natureza divina e humana é diferente, por exemplo, do lado católico, e também do lado reformado, é diferente mesmo, tá? Mas a sugestão ainda permanece de entender o que o outro realmente quer dizer para não ficar simplesmente na superficialidade. Isso é um ato de amor e de honestidade. A outra sugestão é que, e tirada desse colóquio, eu vou exemplificar com o que aconteceu nele, é que há discussões sem fruto entre cristãos quando não se procura dialogar de um modo que o outro compreenda. Então, eu vou citar o exemplo aqui do colóquio e vou citar um exemplo de um lado católico. Então, por exemplo, quando o Bez e o André foram discutir sobre o sacramento da Eucaristia, o ensinamento luterano está mais próximo do ensinamento católico. Né? Então, o Beza, não, desculpa, o André, ele usa 1 Coríntios 10, 16 para dizer que na Eucaristia está o corpo de Cristo. Aí o Beza responde assim, prove com o silogismo. O André, ele simplesmente solta o versículo, por assim dizer. Estou dizendo que é feito como é hoje em alguns cantos, tá? E também não estou me referindo a nenhum canto específico, estou dizendo assim, a forma como ele faz, ele simplesmente afirma o versículo. Desculpa. Aí o Beza, ele responde assim, prove com o silogismo. Aí o André, digamos assim, responde assim, olha, tá aqui o versículo dizendo expressamente. Aí o Beza fala, faça um silogismo. Aí o André, ele responde em outros termos, tá aqui o versículo. Aí o Beza diz pela terceira vez, faça um silogismo. Aí o André, eu gosto de imaginar que ele ficou pé da vida, né, e diz assim, olha, isso aí como é que eu vou, eu estou dando o testemunho bíblico, né, você quer que, como é que você quer que eu use
a terceira operação aqui do intelecto, né, o raciocínio, diante de um testemunho bíblico para, né? Então, ele aparenta ele ser polido. Mas o que é que isso pode... O silogismo, né, para quem não entende, é assim, por exemplo, em Levítico, Deus diz, né, sou eu quem te santifico. Em 1 Coríntios 6, é dito que somos santificados pelo Espírito Santo. Logo, o Espírito Santo é Deus. Pronto, isso é um silogismo. Tá? Então, assim, fica esse impasse. E a gente vê que há discussões hoje sem fruto, porque um não procura expor de uma forma que o outro compreenda. Eu não estou dizendo que fazer silogismo é errado, pelo amor de Deus, né? No caso da teologia católica, a gente foi formado com a lógica clássica, né? Então, o próprio São Paulo, em 1 Coríntios 15, ele demonstra que ressuscitaremos a partir da ressurreição, tendo como premissa a ressurreição de Cristo, né? Então, usar a lógica não é algo errado. O que eu quero dizer aqui as discussões, muitas vezes, elas são sem frutos porque você expõe de uma forma que a outra pessoa não entende. Ou entende outra coisa que não é o que você está querendo dizer. Então, usar as palavras corretas de uma forma que a outra pessoa entenda é tão importante quanto a fidelidade à revelação. Bem, por fim, eu tenho mais duas sugestões. É que muitas vezes você vai ver que, para um lado, há tópicos que são centrais para o evangelho, para a compreensão que aquele lado tem do evangelho. Enquanto que, para outro lado, aquela mesma coisa pode ser contrária ao evangelho. Usando novamente esse colóquio entre luteranos e reformados, tem um momento que é posto uma tese, e aí tem o lado luterano e o lado reformado que vai dizer, digamos assim, a opinião sobre aquela tese. E aí é dito assim, dogmas, quando vão discutir sobre a predestinação, tá? Aí é posto uma tese assim, dogmas rejeitados pelos teólogos luteranos. Aí tem algumas teses aí, a primeira delas. Deus, desde toda a eternidade, como eles, né, os teólogos reformados, dizem, decidiu consistentemente, sem nenhuma injustiça, não ter misericórdia daqueles os quais ele não amou, mas os ignorou. Por este ato e pela justa condenação deles, Deus demonstra sua ira contra o pecado e a sua glória. E aí, isso foi rejeitado pelos teólogos luteranos. E aí o Beza, né, lá da Reformada, ele vai dizer assim, olha, o primeiro dogma que vocês rejeitam, nós o guardamos como verdadeiramente cristão e ortodoxo. E aí o André vai lá e anota e diz assim, é horrível e abominável escutar que Deus, em seu decreto eterno, não amou algumas pessoas, mas as abandonou à justa condenação e não desejou ter misericórdia sobre elas. Então, enquanto um lado considera cristão, verdadeiramente cristão e ortodoxo uma coisa, o outro lado diz que é completamente contrário, em outras palavras, ao como ele entende o evangelho. Então, é importante ter isso em mente, porque se a gente não ter isso em mente, a gente pode não compreender a estrutura do pensamento teológico daquela outra parte. Então, se você vai estudar, por exemplo, o luteranismo, você tem que ter consciência o papel importantíssimo que eles dão para a justificação. Pô. Você vai estudar o catolicismo, você tem que ter consciência que há uma centralidade da regra de fé. Um só Deus, em três pessoas, né? Na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo, duas naturezas vivido no ambiente litúrgico, proclamado no ambiente litúrgico, né? E testemunhado pela Escritura e pela tradição, sob o magistério da Igreja. Então, você não entende isso, morreu. Então,
o lado reformado, você tem que entender qual é a centralidade que eles colocam na soberania de Deus. Então, se não tem isso em mente, você não consegue entender como o outro vai pensar. Não é que você tem que saber detalhado, mas você tem que ter a consciência de qual é a luz que ilumina tudo ali dentro, né? Então, essa é a 19ª sugestão. E a última sugestão, também tirando desse colóquio, é que ao final do colóquio, o Beza, ele estendeu a mão para o André, para, digamos assim, selar a concórdia entre ambos. E o André rejeitou. E aí o André estendeu a mão para o Beza para selar uma amizade entre os dois. E o Beza rejeitou. Então, há que se ter em conta que, por um lado, que há pontos inegociáveis. E aí volta para uma das primeiras sugestões. E que deve-se ter em conta esses pontos e negociar se a gente quer que no futuro haja uma volta da unidade que de fato seja verdadeira, não é imaginária, não é política, não, não. Entretanto, desde já, a formação de tratos amigáveis, e quem sabe até amizades entre os cristãos, ela favorece o caminho para uma eventual e futura e graciosa plena comunhão. Bem, diante dessas 12 sugestões, né, poderiam ser dadas outras, né, por exemplo, ainda outros colocam, como eu falei, eu coloco depois, entre católicos e reformados, o Beza estava lá de novo, né, e ele começa o colóquio dizendo, né, de que as diferenças são por algumas interpretações diferentes da escritura, algo que eu já falei também, mas eu penso que essas 2 sugestões, elas sejam suficientes para favorecer um caminho que aproxime os cristãos, ao menos para uma maior compreensão mútua, ou seja, para a construção de pontes dialógicas, né, e até mesmo caridosas, que é o primeiro passo para a recuperação daquela unidade entre as partes, no caso, enquanto católico falando conosco, das partes, querida por Cristo. Então, penso que essas 2 sugestões, elas favorecem a construção de pontes, e aí eu rezo para que Deus nos ajude, né, e nos faça estarmos todos sob o mesmo Cristo. Amém. É isso, meus caros. Espero que tenha dado para entender. Obrigado. Perfeito, professor. Eu, especialmente, gostei muito da sua exposição. Achei crucial os pontos que você separou. Para mim foi fantástico, né? E bastante criativo até, né? Eu gostei muito dos pontos que você separou. Foi muito esclarecedor, né? Para todos nós. Então, gente, quero agradecer o professor Arthur pela exposição dele. Eu acho que para todos aqui ficou muito bom, né? De uma forma muito capaz e muito lúcida. Então, gente, eu vou abrir aqui um momento de perguntas para o professor. Perguntas, comentários. Quem tiver aí, só vocês levantar a mãozinha, aí eu te dou a palavra aí. Pode fazer, Bianca. Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Eu, como coordenadora, estou muito feliz, porque faço parte de um grupo em que a gente não concorda com tudo, mas que a gente compartilha concordâncias essenciais, digamos assim. E eu acho que todos nós vínhamos falando durante muito tempo, algum tempo já, na verdade, sobre a necessidade de nós focarmos, ou conversarmos e refletirmos a respeito da unidade, ainda que na diversidade. Quero parabenizar o professor Arthur pela exposição, eu achei muito edificante. E como pentecostal que sou, já quero falar aqui a parte da palestra que mais me chamou a atenção, que foi a parte do dom. Eu não sei se tem muito a ver, e não sei também se eu consegui
compreender o Senhor perfeitamente. Mas eu achei muito interessante que o Senhor correlacionou a unidade com a ação do Espírito Santo em nós. Eu acredito que tenha sido nesse sentido, né, que o Senhor tenha falado do dom. E muitas vezes a gente fala sobre essa questão do diálogo e a gente relaciona muito com a razão, com a inteligência, com a troca de informação, com a argumentação no mundo de hoje. E eu achei muito interessante que o senhor trouxe que, mesmo que os diálogos ou os debates ao longo da história, eles tenham ocorrido ali através da razão, da argumentação, do estudo teológico, tem algo essencial que não pode faltar, que é a ação do Espírito Santo. E eu acho que às vezes a gente se esquece disso. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação. Não, é verdade, eu quis frisar isso, e obrigado também por ter percebido. Eu quis frisar isso porque, na verdade, essa é a única garantia de que de que pode vir a acontecer uma unidade. A garantia está em Deus, né? Do lado católico, a gente fala assim que, por exemplo, os sacramentos, né, eles têm a validade, depende de Deus, mas o fruto, recebê-lo com fruto, depende da fé. Mas no final das contas, depende de Deus, porque a fé é um dom. Então, uma eventual unidade, a gente tem que ter consciência que só com muito joelho no chão, só com muita humildade, e com muita oração pedindo a Deus por isso, que ela há de se concretizar, né? Quanto mais nos abaixarmos, mediante a graça de Deus, mais ele vai agir e mais vai nos unir, que é na medida em que nos abaixamos, que diminuímos, que Cristo cresce. E assim caminharemos para estarmos todos, usando a expressão do Melanco, sobre o mesmo Cristo. Então, é um dom. E é um dom que devemos clamar e devemos esperar, né, em Deus por isso. Mas muito obrigado pela participação. Que bom que ajudou um pouco. Bianca Martins, pode falar, Bianca. Oi, gente, boa noite a todos. Agora é uma outra Bianca. E eu acho engraçada essa coincidência, porque vocês vão ver a diferença do sotaque sulista para o mineiro agora, mas as duas têm uma coisa em comum, o nome. Então, já começamos bem se construindo potes. Queria agradecer ao Arthur pelo tempo que você dispôs para a gente. Eu também, como coordenadora, também fico muito feliz de, como a Bia disse, de participar de um grupo com tanta diferença e, ao mesmo tempo, unidade. E eu estou muito feliz também porque eu nem vi o tempo passar e a aula foi, assim, de uma forma tão descomplicada e eu gosto muito disso. E eu queria fazer uma pergunta, eu não sei nem se existe uma resposta para essa pergunta, mas falando sobre a ação do Espírito Santo nesse processo de unidade, eu me questiono e questiono a vocês, será que isso pode acontecer antes da volta de Cristo, ou seria na volta de Cristo que aconteceria a unidade da igreja? Eu acredito que vai existir. E depois que você me fala sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Eucaristia, porque o que eu sei é de ler, e às vezes não é tão profundo, e vai ser muito melhor ouvir de uma pessoa que realmente sabe o que está falando. E é isso, muito obrigado pela sua presença aqui, estou muito feliz mesmo. Bem, então, muito obrigado também pela pergunta. A respeito, pelas perguntas, né? A respeito da primeira, se é possível que haja uma unidade antes da volta de Cristo. Veja, eu não tenho como prever, como eu falei, a unidade é um dom,
os que estavam, muitos deles ali, no colóquio de Ratisbona, como eu falei, comemoraram muito, né, uma possível resolução da controvérsia entre a Igreja e Wittenberg, né, e infelizmente o colóquio, ele não, digamos assim, os frutos não foram para frente, né. Entretanto, digo, enquanto testemunhando o que aconteceu do lado católico, a gente vê muitos frutos bons nesse sentido, né? Então, por exemplo, né, considerando o cisma de 1054, né, há cerca de 2 ou 3 anos, mais ou menos, o patriarca de Constantinopla, né, Bartolomeu, ele afirmou explicitamente, né, que era questão de tempo para que a igreja de Constantinopla e aqueles patriarcados, etc., que estivessem em comunhão com ela, voltariam à plena comunhão com a igreja católica. Então, ele falou explicitamente isso, que era questão de tempo. Então, a gente vê bons frutos, a gente vê maus frutos também. Então, por exemplo, dentro da igreja ortodoxa, você, há uns 3 anos também, mais ou menos, o mundo ortodoxo foi dividido no meio, né? Então, metade seguiu a igreja da Rússia, metade ficou com a igreja de Constantinopla. Literalmente quase no meio, 50%, praticamente, se não me falha a memória, em termos aqui estatísticos e tal. Então, a gente vê maus frutos do lado, por exemplo, católico com luterano, reformado, anglicano, né, você vê bons frutos. Por exemplo, teve a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, que serviu para retirar umas compreensões, claro, ainda há outras coisas a serem discutidas, mas serviu para retirarem más compreensões sobre muitos temas a respeito da justificação pela fé. Então você vê bons frutos. E agora, assim, será que haverá de ter? Eu acho que não. Se eu fosse estimar, devido às nossas misérias, e eu sou o primeiro a considerar-me miserável, mas devido às nossas misérias, eu acho difícil que seja global, né? Algo no sentido assim, de milhões e milhões. Eu, eu acho que com a graça do bom Deus, essa unidade ela vai acontecendo regionalmente, né? Então, o exemplo citado, a igreja de Constantinopla, vai ser muita gente, mas não está mais a igreja da Rússia e aqueles que estão em comunhão com ela. A Federação Luterana Mundial, outro exemplo, né, com a igreja católica, eu também não acho que vai ser integralmente, né, porque a própria Confissão de Augsburgo, no final dela, é dito assim, confessamos. A quem confessa? Ah, essa igreja, essa aqui, essa aqui, essa aqui, né? Então, não é algo, não é como você pegar do lado católico, não é como você pegar um concílio ecumênico e aí ou você assente ou você não é católico. E não tem espaço aqui para outro. É diferente. Então, algumas igrejas da Federação Luterana Mundial passaram a tomar algumas atitudes que do lado católico não são possíveis, né? Então, eu acho que integralmente só na segunda vinda de Nosso Senhor, né? Mas enquanto caminhamos por aqui, eu acho que regionalmente vai acontecendo algo nesse sentido, sabe? E a gente vai vendo os bons frutos, né? Para você ter ideia, só um outro exemplo, o último documento entre a Igreja Católica e a Federação Luterana Mundial, na verdade, entre o Dicastério para a Promoção da Unidade dos Cristãos e a Federação Luterana Mundial, se não me falha a memória, propôs que, pelo fato do batismo de ambos os lados ser válido, seria possível a comunhão eucarística mútua. Do lado católico, isso não foi para frente, porque
vai de encontro a algumas coisas que a gente acredita. Eu acho que tem um equivalente no mundo, acho que no mundo luterano, né, acho que o nome é comunhão fechada, né, não sei bem dizer qual é a expressão. Mas, enfim, Isso mesmo. pronto. Então, do lado católico, isso não foi para frente, porque esse documento não foi para frente, por causa de algumas realidades nesse sentido. Mas, veja só, um dicastério não é um ensinamento da Igreja Católica, né, tem todo, depois eu posso falar sobre isso, mas um dicastério tratando com os representantes desses milhões e milhões de pessoas da Federação Luterana Mundial. Você tem que pensar que está lá a Igreja da Suécia, está a Igreja da Noruega, tem milhões de pessoas ali dentro da Federação Luterana Mundial. Chegando a propor a comunhão eucarística mútua, pelo fato de ambos os batismos ser válidos e pelo fato dos vários acordos que foram tendo ao longo dessas décadas. Então a gente vê que está uma coisa caminhando, né? Não é que chegou, a Igreja Católica não chegou a pum, mas você vai vendo que está tendo avanços no diálogo, também com o mundo pentecostal, está tendo um bom avanço, então isso nos traz esperança, né? Já a respeito da Eucaristia, eu só não entendi muito bem em qual sentido tratar, né? Entretanto, como é algo que vale muito a pena saber mais, novamente eu vou fazer uma divulgação. Então eu convido a conferirem o meu pequeno canal no YouTube, no episódio 2 do meu podcast, só tem 7, então é facinho de achar. Mas no episódio 2 eu comparo o ensinamento a respeito da Eucaristia na visão católica, na visão luterana, na visão reformada e na visão anglicana. Então, eu acho que com isso fica mais fácil, fica mais aprofundado, fica melhor de se entender, né? E aí eu explico o que é que entendemos, como é que é possível Jesus estar no céu e aqui na Eucaristia, como é que o ramo luterano, reformado, entende esse mistério. Então eu explico com bem mais detalhes, eu acho que ficaria até melhor de conferir. Então eu fico a sugestão, o nome do meu canal é literalmente Arthur Jordan, né? Você vai ver lá de cara, tá bom? Espero que tenha dado para ajudar pelo menos um pouco. Mais alguém, gente? Professor, pode falar, Lincoln. Arthur, primeiro, muito obrigado pela exposição. Enquanto você falava, parece que a história da igreja ia vindo na mente, assim, várias imagens, e eu até comentei com o Juan no WhatsApp, falei, cara, eu tô viajando legal, assim, tá gostoso de ouvir. Parece que o tempo, sei lá, foi muito rápido. Então, primeiro, te parabenizar por isso. E eu tenho duas perguntas para fazer, na verdade. A primeira pergunta é uma pergunta que eu meio que sempre faço, que é o seguinte: indicação de livros que abordem sobre esses encontros dialogais ao longo da história da igreja. Então, indicações de leitura nesse sentido. E a segunda pergunta, eu queria saber sua opinião sobre o seguinte ponto, né? Infelizmente, aqui no Brasil, nos últimos anos, nós temos visto uma impossibilidade de diálogo em diversos setores da sociedade, um extremismo de ambos os lados. Você crê que essa polarização, essa dificuldade de diálogo chegou também ao campo teológico, chegou também ao cristianismo? E se chegou, como nós podemos superar essa adversidade? Tá dando para escutar, né? O meu computador tá bem lento.
Eu estou escrevendo, assim, fica também uma divulgação, né? Eu estou escrevendo meu segundo livro, e aí fica infinitas abas abertas. Aí trava tudo aqui, eu fui tentar destravar aqui o microfone, quase que o computador explode agora. Bem, a respeito da primeira pergunta, né? Olha, tem muito material. O que eu posso dizer assim, por exemplo, de cara sobre os colóquios, né? Então, tem 3 livros que de cara podem ajudar. Então, você tem um livro do Anthony Lane, Anthony com TH, tá? E no final com Y, Lane. E aí você coloca, né? Colóquio de Regensburg, em inglês, né? Colóquio de Regensburg. E aí, é maravilhoso esse livro, as notas de rodapé estão bem tratadas, então ele indica bem direitinho a fonte primária, e a fonte primária tem no site, por exemplo, do prdl.org, tem no arquivo.org, então é bem tranquilo de encontrar. E se você lê em latim, fica mais fácil ainda. Né? Fica de novo a divulgação para quem gosta de ver documentos antigos de luterano, reformado, anglicano, não sei, em latim lá e comentado, né, à luz da perspectiva católica, fica também minha recomendação no canal. Do lado, pronto, isso aí para o colóquio de Regensburg, né, porque aí você tem a fonte primária lá também, aí é só você pesquisar no arquivo.org e aí você encontra facinho, por exemplo, os artigos, né, do colóquio, e aquele debate entre o ex-luterano e o Martin Bucer, você também encontra no mesmo documento, né, que é a ata da reforma da Igreja Católica na Alemanha. E está lá, a ata bem bonitinho, tudo, você lê lá, direitinho. Sobre o colóquio de Poissy, entre católicos e reformados, você encontra também em vários cantos, mas um canto resumido, bonitinho, bem sistemático, expondo bem direitinho o contexto, as falas, muitas falas, né, não é tudo, mas muitas falas. Eu vou só lembrar o nome do autor, já eu lhe mando, senão eu lhe mando no WhatsApp, mas o nome do livro é Ecumenismo na Época da Reforma, Colóquio de Poissy, só que aí está em inglês, né? Ecumenismo, the Reform, the Colloquium of Poissy. Agora, o nome do autor, depois eu te mando, deu um branco aqui agora. E o colóquio de Montbéliard, entre luteranos e reformados, ele recentemente, inclusive, foi traduzido para o inglês integralmente. Então, é só você botar no Google, colóquio de Montbéliard, colóquio of Montbéliard, ou senão você pode botar assim, luteranismo versus vs calvinismo. E aí você vai encontrar esse colóquio. É o colóquio original traduzido. Tá? Bem legal. Sobre a outra pergunta, a respeito se chegou ao campo teológico, olha, sim, o que eu posso falar é da minha experiência, né? Como eu lido com os livros e artigos, etc., eu não consigo perceber. Quando eu olho para a universidade, as universidades católicas, na pós-graduação eu não consigo ver, eu estou no doutorado, então assim, eu não consigo ver. No mestrado também eu não vi. Agora, na graduação, né, e nas redes sociais, aí o negócio fica esculhambado, com o perdão da palavra. Então é papo para tudo que é lado, é um xingando o outro, de modo geral é o que eu vejo, tá? E eu só tenho a lamentar. Sexta-feira eu participei de uma entrevista no canal do Juan. Acho que ainda não foi posta no YouTube não, né, Juan? Ainda não, professor. A gente vai postar no dia 3. Até dia 3 a gente vai postar lá. Conversa muito boa. Pronto. Então, eles me falaram, né, o Juan, no caso, e outro administrador, de episódios difíceis, né, que eles passaram em relação a comportamentos sem caridade de católicos com eles. E a única coisa que eu pude fazer, que eu posso fazer, apesar de não falar em nome da Igreja Católica, nem de outros católicos,
foi simplesmente pedir perdão e sinto muito por isso, né? Isso é muito triste e espero em Deus que não generalize, né? Pensando que todo católico é assim, que não é o caso, né? Então, o que a gente pode fazer é individualmente termos essas atitudes de caridade, humildade e clamando o dom de Deus sobre o mundo. É isso, vai tentar para ajudar. Professor, eu tenho uma questão também, um comentário também e uma pergunta sobre a sua exposição. O primeiro comentário foi no finalzinho ali, você disse sobre as realidades um pouco teológicas de cada tradição, né? Você tem que compreender primeiro a realidade teológica de uma tradição, né, para depois também ter um diálogo caridoso também. E isso aconteceu bastante comigo esses dias, que eu estava conversando com um amigo batista, né, um grande amigo batista, eu tenho muito carinho por ele, e ele me perguntou um pouco sobre as diferenças, né, que ele vê que são muito grandes entre a igreja batista e a igreja luterana, né, principalmente ali eucarísticas. Eu falei com ele, né, sobre as diferenças eucarísticas, eu falei um pouco sobre o colóquio de Marburg, que você falou, de Zwinglio, né, porque eles levam um pouco mais a ideia de Zwinglio, né, da Eucaristia, e ele disse, né, que a igreja não podia se dividir por tal besteira. Aí eu fiquei tipo assim, cara, foi na inocência, com certeza, eu não quis dizer, né, em coisar, mas eu fiquei pensando assim, cara, para dizer que a presença real de Cristo na Eucaristia para um luterano é uma besteira, é uma coisa bastante complicada, né? E eu fiquei refletindo sobre isso, né, da gente entender primeiro a tradição de uma pessoa, né, a importância dos elementos da tradição de uma pessoa para ter um diálogo também caridoso. A outra questão, professor, é uma pergunta sobre a exposição. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de Melanchthon, né? Eu tenho um carinho por Melanchthon, assim, por causa dessa forma dele tratar as coisas. Ele não era tão ignorante quanto Lutero, assim, né? Lutero já era... Eu converso com alguns amigos luteranos, a gente compara o Lutero, o policial, aquele policial nervoso, o Melanchthon, daquele policial mais calmo, né? Mas no colóquio de Marburg ali, a gente pode colocar na conta de Lutero e de Zwinglio, principalmente, a divisão que teve entre o protestantismo que a gente conhece hoje, as várias divisões que a gente conhece hoje. Eu não coloco aqui também, não sei, os anabatistas, mas eu coloco só entre os reformados e os luteranos, né? Podemos dizer que essa intriga, principalmente no artigo da Eucaristia, ela foi responsável por tantas divisões que nós tivemos hoje dentro do protestantismo? Obrigado pela pergunta. Eu achei engraçado a questão da Eucaristia não ser, né, enfim, realmente você, é mais um exemplo, você tem que ter paciência, né, você que eu digo de modo geral, né, a pessoa tem que ter paciência, caridade, para entender como ele está pensando, né, o que está lançando luz à sua construção ali, confessional, por assim dizer. Olha, eu não diria que a conta está só ali, né, de botar tanto peso no colóquio de Marburg. Eu lembro da minha época quando eu era estagiário, né? Dizem que estagiário não é nem gente, né? Então, apesar de eu seguir esse caminho da teologia, antes eu segui o da engenharia, né? Então, estagiário, iniciação científica, graduação, mestrado, doutorado, para depois, né? Graduação, mestrado, doutorado na teologia. Mas primeiro foi na engenharia. E na engenharia eu comecei como estagiário, então nem me considerava um ser humano. Mas eu me lembro de uma vez que eu vi algo errado sendo feito assim na obra, e eu fui falar para o engenheiro, né, da obra. Ele disse, aí o funcionário lá ficou chateado porque eu fui falar para o engenheiro, e o engenheiro disse, olha, você está botando muito peso no estagiário, né? O peso está em mim, eu que sou engenheiro da obra.
né? Ele está aqui, nem ser humano ele é. Tem que trabalhar muito ainda para ser um ser humano. Então, eu não colocaria tanto peso assim, sabe? Eu acho sim que a questão da Eucaristia é central, né? Por quê? Porque ela está fundada na compreensão da própria pessoa de Jesus Cristo, não tem nada mais central do que isso, né? Porque a forma como os luteranos explicam a presença real está fundada na natureza, na comunicação das propriedades da natureza de Cristo em Jesus. E a forma como os reformados entendem também está fundado nisso, de certo modo. Então, é central isso aí. Mas por que que houve, né? Você, enfim, segue por um lado, o outro segue por outro, aí depois vem ali os atos de Henrique VIII e Companhia Limitada. Então, assim, eu acho que tem também a questão da Eucaristia, da compreensão, mas de uma perspectiva católica, eu acho que a resposta foi dada pelo Joseph Ratzinger, né? Ele diz assim, ele diz que sem, para quem não conhece, né, Joseph Ratzinger é católico, ele foi o Papa Ben XVI, né? Mas na época ele era um teólogo só, né, digamos assim. Mas o Joseph Ratzinger, ele fala assim, que se você não tem eu não vou usar a palavra magistério, mas entenda assim, uma autoridade de ensino. É isso que quer dizer magistério. Você não sabe onde é que o evangelho está sendo pregado corretamente, onde é que os sacramentos estão sendo administrados corretamente. Então, assim, eu louvo o papel das confissões nesse sentido de buscar um acordo mútuo, né? Entretanto, da minha perspectiva enquanto católico, parece que a falta dessa autoridade de ensino, pelo menos favoreceu que houvesse um lado reformado, que houvesse um lado anglicano, depois, bem posteriormente, né, um lado batista, etc. Então, assim, no final das contas, parece que a diferenciação da interpretação bíblica, ela acabou pesando, né? E isso acaba redundando não só na Eucaristia, como foi o caso do colóquio do Marburgo, como também em outras áreas, né? Eu citei o exemplo do Beza e do André descendo voadora mutuamente no caso da predestinação, né? Porque eles entendem diferente alguns textos bíblicos-chave, né? E aí, se fosse incrementar uma perspectiva católica, pela falta de uma autoridade vinculante e única de ensino, olha, Colombanes vai lá e diz, olha, te entrego para Deus, e Lutero vai lá e diz, olha, te entrego para o julgamento de Deus. Então, a diferenciação da interpretação bíblica, ela acabou pesando e acabou favorecendo. Não colocaria tanto peso no colóquio Marburgo, eu colocaria mais peso nas nossas dificuldades internas, ser humano, pecador, mas também nessa questão das diferentes interpretações bíblicas, tá? Eu espero que tenha dado para ajudar um pouco. Perfeito, professor. Gente, mais alguma pessoa quer perguntar, comentar? Podem ficar à vontade. Danilo, pode falar. Boa noite, pessoal. E obrigado pela exposição, Arthur. Te acompanho um pouco pelas redes sociais e admiro o seu trabalho. A minha pergunta é a seguinte: me parece que o nível dessa conversa já pressupõe que católicos e protestantes se consideram irmãos. Como lidar com contextos e pessoas que ainda não estão nesse nível e não conseguem ver católicos como irmãos?
Olha, ótima pergunta. Uma das primeiras sugestões que eu dei foi a paciência e a caridade. É muito, desde já, tá? Vou dizer, é muito difícil. Também é um dom, tudo é dom, né? Como tem do lado católico aqui, tem uma santa chamada Santa Teresinha Menino Jesus, ela morreu com 24 anos. E ela dizia que, ali no leito de morte, né? Ela falava com muita ênfase, tudo é graça, né? Então assim, a paciência também é uma graça, né? Até um pensamento bom vem de Deus, como vai falar São Paulo, né? Mas assim, em termos de atitudes práticas, o que é que eu posso sugerir, né? Olha, nesse mundo virtual aí, tem pastores que são conhecidos assim por terem atitudes um tanto ásperas, né, com uma pessoa católica de modo geral, né? Entretanto, tratando diretamente comigo, eles são muito caridosos, são muito tranquilos, são muito amigáveis, pessoas assim maravilhosas. Não que não sejam quando está tratando com outra pessoa. Eu estou dizendo assim, comigo, né, eu percebo que são pessoas muito boas, mas tem comportamentos assim bem ásperos com algumas pessoas católicas. E como eu cheguei nesse ponto, digamos assim, foi tentando fazer exatamente o que eu tentei sugerir aqui, né? Procurando estudar o pensamento deles, né? No caso da confissão de fé deles, a teologia deles, tendo atitudes caridosas, sabe, não dando aquelas palavras de duplo sentido, aquela brincadeira, nem brincadeira, eu digo, como querendo ser, dando alguma mensagem velada ali, não, sincero, caridoso, mostrando que eu entendo como eles pensam, no caso da teologia, né, etc. Isso por um lado, né, ou seja, essas sugestões que eu passei para você. Por outro lado, também há uma coisa eu, que eu julgo muito importante, né, que muitas vezes, e aí eu falo enquanto testemunho pessoal, muitas vezes, de cada 10 pessoas que eu conheci, eu não vou falar 10 porque aí, para quem já conhece alguns livros de teólogos católicos, vai pensar que eu estou puxando deles, tá? Não, não estou. Então, sei lá, de cada 5 pessoas que eu conheci, que eu realmente parei para sentar, para conversar, e, de certo modo, eu fiz isso com alguns desses pastores, de cada 5 pessoas, 4 pensava que a Igreja Católica ensinava uma coisa, e quando eu digo, olha, não é isso aí é uma imaginação, é uma fantasia, inclusive se eu encontrar essa Igreja Católica aí na sua cabeça, eu mando ela se converter, porque isso aí não é de Deus, não. Então, assim, de cada 5 pessoas que eu encontrar, 4 pensava que a Igreja Católica ensinava uma coisa quando não ensinava. Então, eu acho que pode ajudar, né, mostrando o que de fato a igreja. Não, eu discordo, tá certo, mas discorde daquilo que de fato a Igreja Católica ensina, né? Então, um dos episódios lá do meu podcast é sobre a questão das indulgências em Calvino e Lutero. E aí eu vou e dou a perspectiva católica. O Calvino, ele não entendeu qual era o ensinamento católico sobre isso no seu comentário específico à carta aos Colossenses. Não sei, até porque eu ainda não cheguei a ler todos os comentários bíblicos dele. Mas, basicamente, na sua carta aos Colossenses e nas Institutas, você vê que ele não tinha um conhecimento adequado a respeito do ensinamento católico do que se trata as indulgências. Então, discorda certo, mas discorda do ensinamento.
que de fato é. Não de... Caramba, hoje, até hoje, né, 500 anos sempre a mesma coisa, da confusão a respeito do que seja o ensinamento católico sobre a justificação. Nossa Senhora. Acho que foi hoje ou foi ontem, eu estava lendo Martin Chemnitz, né, no Exame do Concílio de Trento. Ele confunde ali, apesar do texto estar lá na frente dele, ele confunde o que seja o ensinamento católico da justificação em alguns pontos. Então, mostrar o que de fato ensina, pelo menos eu tenho percebido que auxilia, que ajuda. Inclusive, outro dia, faz umas 2 ou 3 semanas, um rapaz não, né, um senhor, casado, tem seu filho, mora lá nos Estados Unidos, entrou em contato, ele entrou na Igreja Católica, isso aqui simplesmente dando um testemunho, né, mas que serve para a pergunta. E ele estava consternado com um negócio lá, e eu fui explicar para ele qual era o pensamento católico sobre aquele ponto teológico. E aí, quando eu expliquei, ele, entendi, ó. Eu pensava que era isso aqui, na verdade. Então, tem coisas na nossa mente que não correspondem à realidade. E isso muitas vezes acontece em vários âmbitos, até em relacionamentos, por exemplo. A forma de solucionar é o quê? É um diálogo franco. Né? E aí você expondo o que de fato é a coisa, a realidade, não a imaginação. Então isso, quando eu fiz isso, ou faço isso, eu percebo que há melhoras. Não quer dizer que, então, agora, né? Não, mas eu percebo que há melhoras. Entende? Espero que tenha dado para ajudar o amigo. Ajudou sim, muito obrigado. É muito interessante o que você falou mesmo, professor. A gente vê muito isso nas redes sociais, né? O famoso espantalho também que coloca católico como crê na justificação só pelas obras, né? Muitos espantalhos que a galera coloca aí. Inclusive o professor Rafael Brudobrecht, gosto muito de acompanhar ele, né? Ele fala direto, a gente não crê na justificação pelas obras, ele até fica nervoso, né? É muito interessante. Até alguns colocam Lutero também como nome na lista, outros fazem isso. É a confusão danada aí. Mais alguém, gente? Última pergunta, pessoal. Fale-se agora ou cale-se para sempre? Alguém abriu o microfone aí? Ok, então, gente. Oi, professor. Não, eu disse maravilha. Então, gente, eu quero agradecer a todos aqui por mais essa participação. É só o primeiro dia da conferência, tem muita coisa que vai rolar ainda, né? Quero agradecer ao professor Arthur pelo tempo dele, por aceitar estar aqui com a gente. É de muita felicidade recebê-lo aqui. Eu, particularmente, gostei bastante, né? Acho que foi edificante para todos que estão aqui. Gente, o aviso, eu vou retornar de novo. A palestra de amanhã vai ser com o professor Alex, viu? E na palestra de quinta-feira vai ser com o professor Vinícius Couto, né? A gente deu essa trocada na agenda e o Lincoln, ele já colocou as informações aí no grupo dos participantes, por isso que é muito importante, gente, vocês participarem aí do grupo dos participantes do NEFI, né? Porque quando tem essas trocas assim, o Lincoln ele sempre manda lá, na hora lá. Pessoal, muito obrigado a todos que compareceram, agradeço muito. Ficam por dentro do NEFI, seguem a gente lá nas redes sociais, entrem no grupo dos participantes. A gente vai colocar também as redes sociais do professor Arthur, o link do canal dele, né? Ele também tem um livro que é muito bom, que é as 95 teses comentadas pelo catolicismo romano, né? De acordo com o catolicismo. Então a gente vai deixar tudo lá, então vocês só vão ver isso se vocês ficarem ligados aí no NEFI aí. Muito obrigado, professor. Obrigado a todos. E até mais, gente. Grande abraço.